Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, eu sou o Lucas Knipe e vamos falar agora sobre o Corinthians. O Corinthians anunciou Wagner Mancini como novo técnico para substituir o auxiliar Coelho, que estava vindo de uma fase bem ruim, né? Ele que assumiu a saída do Thiago Nunes, né, no Corinthians nos últimos 7 jogos. O Corinthians demorou para trazer um novo treinador, acreditando que o Coelho pudesse trazer os resultados depois de ter vencido um jogo. Só que no final são 7 jogos, 3 empates, 3 derrotas e uma vitória. É um retrospecto bem negativo, até mais negativo do que o do Thiago Nunes. Eu achei que o que o Coelho fez foi tirar um pouco das qualidades que ainda tinha do trabalho do Thiago, né? Que o Thiago foi realmente uma grande decepção. Obviamente, assim, eu não acho que é totalmente culpa dele, mas o fato é que a situação do Corinthians não está nada boa. É um ano até agora tenebroso, né? E o fato é que o Corinthians é muito mais culpa dessa situação é da diretoria do que propriamente dos treinadores. A gente vê a diretoria investindo muito, investindo mal numa situação de dívida, basicamente o que o André Sanches sabe fazer, gastar dinheiro, é a habilidade dele, gastar o dinheiro que tem e o que não tem, e normalmente gasta mal. E isso daí tá ficando cada vez mais provado, isso, não sei nem como esse cara ainda consegue ser presidente do clube, né? Mas aí é outro debate. E o fato é que é ano de eleição, os caras estão pressionados, e quando os resultados não vêm, eles têm que trazer coisas novas. O André Sanches trouxe o Thiago Nunes para tentar garantir um pouco a eleição dele, acreditando que ele mudaria o estilo de jogo, que ele faria um Corinthians assim, como o Atlético Paranaense, um time que tem um elenco limitado, né? Como é, o Corinthians não tem o elenco mais forte do país. Isso eu acho que as pessoas têm que fazer um pouco de autocrítica e entender que o Corinthians hoje não é o time, um dos mais fortes do país, assim, em questões de elenco. Transformar aquele time num time como o Atlético Paranaense, um time que era limitado, né, é um time que conseguiu vencer a Copa do Brasil e a Sul-Americana pela tática. Um time que era organizadíssimo taticamente e com essa tática conseguiu vencer rivais que poderiam ter elencos melhores, mas eram mais desorganizados. Foi assim que ele fez o Atlético Paranaense ficar entre os 6 primeiros na última temporada. Como eu disse, ganhou a Copa do Brasil Sul-Americana. E era exatamente o que se esperava disso no Corinthians. E o começo parecia positivo, né? Ele começou até bem, só que depois a gente viu o que aconteceu. O time do Corinthians descarrilhou, não estava conseguindo jogar bem, estava muito mal. A grande verdade é que não conseguia produzir ofensivamente, vivia de relapsos, não estava se defendendo bem, acho que esse era o pior. E assim, os relapsos, o Diniz é muito criticado porque o São Paulo só joga um tempo de jogo, só joga assim 30 minutos, né, como foi o Atlético Mineiro. O Diniz tava, o Thiago Nunes no Corinthians estava conseguindo jogar o time 3 minutos, 4 minutos, só isso que aparecia um pouco do DNA dele, e ele acabou demitido. A questão é, aí veio o auxiliar, né, o Coelho, e assim, depois de uma vitória, o André Sanches estava até pensando em manter o cara, mas depois de como a gente viu, 3 empates, 3 derrotas, é uma situação que mostrou que era insustentável manter ele e só complicou a situação do Andrés, porque basicamente ele demorou para achar um técnico. Então cai sobre ele a culpa de que ele demorou para se mobilizar e teve derrotas que possivelmente eram evitáveis. A derrota de ontem, convenhamos, né? 2 a 1 pro Ceará, você tá com um jogador a mais, assim, o Ceará não é o time mais forte do país. O Corinthians foi ineficiente no ataque e ainda tem erros defensivos. Assim, o Cássio, nossa, assim, não consegue jogar com os pés. E se você sabe que ele não consegue jogar com os pés, não tenta forçar o cara, que pode dar problemas. Não é a primeira vez que o Cássio falha com os pés. E o fato é que ninguém está mudando isso. E a verdade, tinha que trazer outro técnico. E o que eles escolheram? Wagner Mancini. O Wagner Mancini, que aqueles que estão acompanhando mais o futebol brasileiro, sabem que ele estava treinando o Atlético Goianiense. E o time era uma surpresa, né? Ele sobreviveu na Copa do Brasil até agora, passou pelo Fluminense, né? O Fluminense que estava com um time até interessante, estava com um ataque até muito produtivo nesse Campeonato Brasileiro e está no momento numa posição acima do esperado no Campeonato Brasileiro, conseguiu boas vitórias, venceu o Flamengo por 3 a 0 e ele está com uma campanha, acho que se não me engano, com 5 vitórias, acho que 6 empates. É uma campanha que, com o Atlético Goianiense, com o time que você tem, é muito positivo. E o time tem mostrado uma postura muito legal. E uma das qualidades do Wagner Mancini, que é a análise de adversário. Ele consegue se preparar muito bem para o que o adversário consegue fazer. Ele consegue analisar falhas no adversário. Foi assim que ele meteu 3 a 0 no Flamengo. Ele analisou falhas no lado direito do campo, no lado esquerdo, acho que no lado direito, que o Rodrigo Caio estava jogando. Aí ele investiu a maior parte das jogadas pelo lado direito, né? O Rodrigo Caio estava na lateral, né? Não é tudo que nem aquele estava de zagueiro e era falha, não. Ele é um grande jogador, mas o Torrente colocou ele de lateral. Aí ele analisou essas falhas e conseguiu passar por 3 a 0 em cima do Flamengo com uma atuação muito boa. E o fato é que o Atlético Goianiense
estava apresentando um futebol que conseguiria ficar na Série A, e o dinheiro que estava conseguindo com a Copa do Brasil permitiria o time crescer um pouco mais para o próximo ano. Então, assim, era legal o trabalho do Wagner Mancini lá. O Wagner Mancini estava levando o time além do esperado. Todo mundo esperava que o Atlético Goianiense ia cair, que o Atlético Goianiense agora pode acontecer, né? A grande verdade é assim, que o Atlético Goianiense seria só um cavalo paraguaio que subiu da Série B. Mas conseguiu apresentar um futebol acima do esperado, conseguiu mostrar, dar trabalho a times que a gente não esperava, tipo o Atlético Mineiro precisou de 4-3 para passar o Atlético Goianiense. Então é um time que não pode ser subestimado, né? E o Wagner Mancini é um técnico muito bom nesse sentido, ele consegue analisar os adversários e consegue construir vitórias que não eram pensadas. Um bom exemplo disso, quando ele treinava o Atlético Mineiro ano passado, a vitória sobre o Santos, ele explorou as linhas altas do São Paulo, ele fez isso também com o Atlético Goianiense, para conseguir a vitória de 2-0 sobre o Santos. E, obviamente a gente tem que falar, o Wagner Mancini não é um treinador perfeito. Para mim ele é muito ineficiente quando se trata de atacar. Os times dele, por mais que às vezes metam muitos gols em algumas partidas, não são times muito eficientes em troca de bola, em criar grandes jogadas. Às vezes consegue, mas eu vi o Atlético Mineiro do ano passado, era muita desorganização ofensiva. Ele poderia até aproveitar muito bem as falhas dos adversários, mas normalmente quando ele tinha que impor o jogo, né, quando ele dava as cartas no jogo, ele não mostrava tanto serviço quanto se espera de um treinador mais assim, da elite do futebol brasileiro. Você pode colocar o Jorge Sampaoli, até mesmo o Fernando Diniz tem um time que ataca muito bem. Então assim, a verdade é que eu olho o Wagner Mancini, eu acho que ele é o treinador perfeito para a situação atual do Corinthians. No Corinthians acho que não está na hora de inventar coisas novas, tentar trazer uma mudança radical no estilo de jogo, né, como fez com o Thiago Nunes. Eu acho que até estava certo naquela hora, mas agora no meio de tabela vamos trazer um cara que consiga fazer um feijão com arroz e que consiga levar o time para ficar na Série A. No meio de tabela já seria muito bom. Tem elenco para ficar na Série A, conseguiu trazer 2 reforços pontuais que acho que vão ajudar, como o Otero e o Casares, e acho que o time pode conseguir ficar fora da zona de rebaixamento. Mas ele não é um treinador para revolucionar o futebol do Corinthians. Talvez ele consiga um super trabalho. Mas o que eu espero eu acho que ele é o cara certo para tirar o Corinthians dessa posição desconfortável. Mas não é também o treinador mais revolucionário do Brasil. Eu acho a escolha legal, mas também assim, eu fico um pouco decepcionado que o Thiago Nunes deu errado, porque entre Thiago Nunes e Mancini eu prefiro muito mais o Thiago Nunes. Mas vamos lá, né? Talvez para o Corinthians atual, o Wagner Mancini seja uma escolha mais correta. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal. Desculpe pelo barulho ambiente, né? Mas tô viajando, né? Aproveitar aqui o feriado. Então, por esse vídeo é isso. Até o próximo vídeo.